Inventou agora. Leonardo Sonda, apareça aqui na tela, por favor. Vamos falar de Vilha Sante, porque se há o receio no Inter de perder Roger, há o receio no Grêmio de perder o seu capitão, Sondinha. Pois é, Bruno, porque o Palmeiras vem muito forte pelo Vilha Sante. Não é um interesse novo, o Palmeiras do Abel Ferreira já monitora o Vilha Sante há bastante tempo. É um jogador que o técnico português do Palmeiras gosta bastante e é um jogador muito valorizado no mercado. O Palmeiras, Bruno, ainda não apresentou uma proposta oficial ao Grêmio por este jogador, mas apresentou uma sinalização de proposta na casa dos 8 milhões de dólares, um valor que foi prontamente recusado pelo Grêmio. Ou seja, o Palmeiras chegou. Grêmio, estamos querendo Vilha Sante, estamos pensando nesse valor, 8 milhões de dólares, o Grêmio prontamente rechaçou essa possibilidade e o Verdão vai ter que aumentar a proposta para tentar seduzir o jogador e o Grêmio a aceitarem. O empresário do atleta, Bruno, concedeu uma entrevista em uma rádio paraguaia falando sobre a situação do Vilha Sante e disse que conversa sim com o Palmeiras, mas que não será uma negociação fácil para tirar o jogador aqui do Grêmio. Maravilha, obrigado Leonardo Sonda. O Palmeiras então não fez uma proposta de papel timbrado, mas sinalizou 8 milhões de dólares, foi o que nos contou o Sonda. Esse valor, Michele Silva, não é um valor que agrada, né? O Grêmio não quer, o Palmeiras vai ter que aumentar isso. A gente está falando de um dos principais jogadores do Grêmio. Há quem diga que daqui a pouco poderia fazer uma troca, Caio Paulista, o Grêmio tem que fazer. Zé Rafael. O Zé Rafael, vou te dizer, jogador lento, tá? Não é o estilo do Quinteiros. Pois é. Esquece o Zé Rafael do Palmeiras, ele está andando em campo já. Tem que segurar o Vilha Sante, né? Tá? Não tem, eu acho que tu tem que fazer negócio. É mesmo? Tem que fazer negócio. Tu não gosta do Vilha Sante? Não, eu acho que ele é um belo jogador, mas disse pro que ele era um Grêmio buraco hoje, do time do Grêmio pro Grêmio no ano hoje ele não funciona. Absurdo que eu já ouvi aqui. Ele não funciona, porque ele, como primeiro volante, ele não faz o que tem que fazer e ele é um box-to-box que ele tem que jogar num time mais organizado. Será que ele não faz porque talvez ele fosse mal orientado? No Palmeiras ele vai jogar demais, cara. Agora aqui no Grêmio, com o potencial que o Grêmio tem, o Grêmio tem que fazer dinheiro ou trocas interessantes, entendeu? Já que o Grêmio não tem pila, ele tem que usar o Vilha Sante. Pega aqui, ó, aceita os 8 e pega o jogador. Tá desesperado nesse nível de aceitar 8 pelo Vilha Sante? Sim, que jogador é que tu acha que o Vilha Sante vai pegar pelo Vilha Sante? O Vilha Sante é capitão do time do Grêmio. E daí? Ele é titular do time do Grêmio. Não é nem titular da seleção paraguaia? Do time, eu não falo aqui da seleção paraguaia, tô falando do Grêmio. Aí o Grêmio, ele é importante. Sim, o Grêmio, ele é importantíssimo. Ele é importante. E o Bruno trouxe um ponto bem fundamental para a discussão, que foi parecido com o que a gente falou ontem. O quanto dá para avaliar o jogador pela desorganização que foi o Grêmio no ano passado. Eu acho que o Vilha Sante é outro atleta que paga muito pela falta de estrutura defensiva do Grêmio. Concordo muito como box-to-box ou como primeiro volante também. Tu concorda com ela e faz então, a crítica igual. Aqui? Porque pro estilo de jogo do talvez o Guimarães ele serve muito, não, mas ele é versátil, Ribeiro. Ele vai ser no Grêmio, ele vai ter que ser segundo volante. Mas ele faz também. E aí ele é um combinador, o Grêmio precisa de um cara mais criativo. Tu bota o meia nessa situação, tu joga com o primeiro, pra mim o Quinteiros... Tem Gonçalves, tem Cristaldo pra complementar. Pra mim se o Quinteiros montar um meio de campo com um bom 5, um bom volante fixo, posicionado. Que pode ser ele. Não pode. No Quinteiros pode ser ele. Ele jogou como Roger assim no Grêmio. Tu tem que contratar um segundo volante. Tu sabia que nas últimas 3 temporadas ele tá entre os líderes de desarmes do Brasil? Eu sei disso, eu acho que ele joga bem. Sem fazer falta. Eu acho que ele joga bem. Só que pro time... Não faz isso. Tu tá dando um scout quantitativo. Pelo amor de Deus. Não, eu vejo ele jogar. Não é. Eu vejo ele jogar. Então tu tá esquecendo no ano do Soares ele foi muito bem. Tu tá esquecendo onde ele faz esse desarme. Longe da área. Não, eu tô te lembrando que com o Roger no Grêmio, ele jogava com o Vilha Sante, desarma longe da área. Por isso que não pode ser o Ele desarma longe da área porque não tinha ninguém pra desarmar. Onde o volante... A defesa... No esquema do Renato, a defesa ficava aqui. Na frente da zaga. Por quê? Porque era desorganizado. A culpa não é dele. Tu tá culpando o jogador por uma questão tático-coletiva. Exatamente, por isso que eu tô dizendo que no Palmeiras ele vai individualizando o coletivo, aqui no Grêmio não tem mais. Não é o Renato, tu tá individualizando o coletivo. O culpado não é o Vilha Sante, o culpado é o Renato. Eu aceito que ele possa ser o 5, mas agora, do esquema do Quinteiros... Não é nem eu tô imaginando. No sistema do Quinteiros,
PP, nesse sentido, não casa com o Villaçante. O Villaçante precisa casar ou com... Cara, o PP não tá casando com ninguém. Ou com um 5 posicionado de boa capacidade de desarme, ou com um segundo volante com capacidade dinâmica que o Grêmio não tem. Sim. O Dodge, pra mim, então tem um tamanho para um patamar que eu acho que o Grêmio tem que saltar, ok? Dodge é bom jogador para grupo. Então é o seguinte, o Villaçante é fundamental. 8 milhões de dólares? Não. 8 milhões de dólares mais jogador, beleza, quem? Me diz não quem? vem com Caio Paulista e Do Zé Palmeiras. Rafael. Caio Paulista, Olha, não me vem. Caio Paulista é um favor que você faz ao Palmeiras, porque ele fez. Tu assistiu o Caio Paulista na temporada passada, tu sabe que tem um cara lá no Palmeiras que... O Zé Rafael era bom há 4 anos. Não, o Zé Rafael não serve. Tem um cara lá que a torcida do Palmeiras agradeceria muito Rony? Se fosse incluído, tá? E que poderia ser o novo Wesley, que é o Rony. Que é um perdedor de gols, mas vai que mas aqui olha, dê Ribeiro, certo, deixa né? eu tentar te entender então, tá? Tu quer uma troca envolvendo o Rony, que tu já classificou como perdedor de Sim, gols. o Wesley Então, também era. bom pro Ribeiro aparentemente não. Bom pro Ribeiro aparentemente não é. Ao mesmo tempo, tu disse que o Villaçante jogaria muito no Palmeiras. No Palmeiras vai deitar. Porque o Palmeiras é organizado, beleza? Mas é. Então tu tá partindo do princípio de que bom pro Grêmio é o Rony, que pra ti é ruim, e o Villaçante só joga no Palmeiras que tá organizado, porque o Grêmio não vai ser organizado. E o Villaçante é ruim. Desculpa, eu não entendi. Um cara que vai jogar muito no Palmeiras não serve pro Grêmio? Não, em que não serve. realidade E um cara que é perdedor de gols no Palmeiras serve pro Grêmio. Porque o Wesley serviu pro Inter. O Rony São eu outros cenários. eu acho que o Rony não é esse jogador que o Grêmio precisa. Claro, é que o Rony ele não é um ponteiro mais. Ele tem que estar no contrato. Ele não é mais ponteiro. Ele joga na mesma posição com características e qualidades completamente diferentes. Ele hoje joga na mesma posição do Bright White, com características e capacidades completamente diferentes. Pra que o Rony, cara? Pra que o Rony? Ele tem que estar no contrato que ele é proibido de dar bicicleta. O Palmeiras teria um jogador que serve ao Grêmio do meio pra frente, por opinião absolutamente impopular, mas eu não envolveria no negócio com o Villaçante, porque pra mim o Villaçante é mais importante pro Grêmio do que esse jogador virar a ser numa eventualidade. Um jogador que serviria pro Grêmio é o Maurício. Por criação, sim. Olha aí. Óbvio. Boa! Se joga fácil. Atenção! Alô, Grêmio! Villaçante, 8. Mas aí o Maurício não sai por aí. Claro que não. Sim, O Villaçante é mais importante do que uma eventual vinda do Maurício. Serviria se o Villaçante ficasse. Se o Palmeiras quiser um outro jogador, bom, aí conversa. Maurício Aí o viria pro Maurício, Villaçante claro por Maurício é tacatá. Não, e aí... Então o Villaçante é mais importante. E tu sai bem perdendo. mais. Não, assim, aí tem um Agora outro que o ponto. Maurício serviria. Serviria. Muito! Até porque, até Muito! pela característica, Titular né? Ele é um absoluto. meia, mais criativo, é difícil de encontrar. Mas o Villaçante serve Mas o também. Villaçante serve muito. E tem um ponto que eu acho que essa briga de vocês, ele é 5, ele é um 8, ele é mais o segundo volante, mais o primeiro volante, ela só diz muito sobre como o Villaçante ele é um cara versátil. E ele vai ser importante para o Quinteiros. Seja como um 8, seja como um 5... Querendo ou não, você precisa ali complementar, né? Trazer uma contratação que ajude ele. Mas, gente, o fato dos desarmes do Villaçante, inclusive, terem sido mais perto da área do Grêmio do que da área adversária, diz muito sobre como é que o Grêmio pressionou alto na temporada passada. Mal Demais. Então, como que o Villaçante ia desarmar lá na frente se o Grêmio estava pressionando alto tão mal? É que o Ribeiro formou a tese dele baseado no time do Renato. E o Renato não tá aqui mais. Eu não sei, o Ribeiro ele não acredita que o Quinteiros vai organizar o Grêmio. Eu me baseando numa projeção, tá? Tô me baseando numa projeção e de uma organização que eu acho que o Grêmio vai ter, e acho mesmo que o Grêmio vai ter. Eu utilizaria o Villaçante como um 8. Eu também prefiro. Não, tudo bem. Uma coisa é fato. Um volante posicionado. O Grêmio precisa contratar um parceiro. Se ele jogar de 5, ele não tem parceiro. Se ele jogar de 8, ele não tem parceiro. Sim, eu também acho. Ele tem que ter um parceiro. Aí tu imagina, o Grêmio já tem o problema de ter que contratar um o cara parceiro. tem que ser intenso, tem que contratar um atacante, tem que contratar laterais, tem que contratar zagueiros. Aí o Ribeiro quer que o Grêmio vá no mercado contratar ainda o substituto do Villaçante. Não, tem que fazer tem que refazer todo o início do meio de campo. Tá louco. Tu não vai entrar num ano com Dodge e PP. Não. Eu acho o Dodge o cara legal pra grupo, tá? Eu acho que o cara que até vai ter vários minutos. É um cara que entra muito no segundo tempo pra reforçar a marcação, pra começar descansado. jogo não dá, né? Mas pra dar um salto, tá? Um salto. Jogador útil. Não é jogador útil pra dar o salto, entendeu? Pra dar o salto é jogador bom, cara. Jogador que vai te acrescentar realmente. O Villaçante com um bom parceiro, um parceiro que talvez ele nunca tenha tido, assim. Eu tô me imaginando aqui.
O Grêmio ficou muito frustrado com interessante. PP e Carbajo. O Grêmio contratou os dois achando que um pelo menos daria certo e nenhum deu. Mas, Ou pode ser a temporada é que eu tendo a ser um pouco boa demais, talvez, nessa leitura, mas pode ser também, quem sabe, com o Grêmio organizado com Quinteiros, uma temporada de recuperação do PP, sabe? Não dá pra duvidar. Não dá pra duvidar. Inclusive, quando ele surgiu, acho que foi no Flamengo, né, que ele surgiu, Sim. Tinha uma grande expectativa por ele. De repente o cara vê tudo que está sendo falado e resolve voltar a jogar bem. o problema do PP é o jogo dele sem a bola. O PP defende mal, cara. Defende mal. Ele compete pouco Ele compete de todas pouco as pra formas. Depois da defender. lesão. Compete pouco para defender. E antes da lesão precisa era a de um primeira cara ali fase que do Gauchão. marque, cara. Com um cara que tenha a competição, que tenha ali a pegada, né? Que tenha preenchimento. Eu acho que o PP faz pouco isso. Acho que o PP é um bom jogador, Mas será tecnicamente. que a tá? parte física que afetou PP, um pouco esse quer ver, ó? lado? Ou... Não, como atenuante da minha tese, a desorganização do Grêmio, tá? Não, também, mas será que a não. parte física... Porque às vezes Pode eu tenho a ser, impressão pode de que ser. no combate mesmo... Ele vai mole. Ele vai um pouco mais mole do que o O adversário. pé sempre vai mais fraco do que o do adversário. Sempre. O jogo contra o Juventude em Caxias do Sul, final do Campeonato Gaúcho, foi um jogo que o PP decide competir. Podem pegar, o PP decide competir. E ele não sabe fazer isso porque ele começou a se atrapalhar no próprio posicionamento. Sabe aquele cara que começa a ficar meio querendo o tempo todo o carrinho? Eu fiz esse jogo, eu vi ele, né, em loco e sem a bola, né, nos outros movimentos que fogem da TV. Ele estava bem perdido para tentar competir, mas ele estava querendo. Porque ele sofreu críticas também, né? Ele já sofria críticas que ele não estava competindo. E ali ele tenta jogar. Talvez seja uma questão física também, que Pode o time ser. todo do Me Grêmio ajuda estava aqui, sofrendo. o Grêmio. Nós vamos falar sobre o João Lucas? Não. Pode falar. Por que o Grêmio está contratando esse jogador? É que a gente falou ontem, né, sobre isso. É. Mas pode falar de novo. Porque eu estava pensando, você sabe que tem um jogador que incrivelmente a dupla Grenal não olhou? Que eu para grupo, seria muito interessante ter uma dupla Grenal. Pois não. Que é o Jean Carlos. Gosto muito desse jogador. Muito. Pela característica dele. Meia Jean Reserva. Carlos. Foi reserva do Juventude. Eu sei disso aí. Mas ele com o Roger voava no Eu tive Juventude. muita vontade de ir embora agora. mais para um tempo do jogo. E ele assim, não é? aqui, Meu Deus do céu. das eliminações do Inter, ele desequilibrou. E aí tem um outro problema, né? Pá. Que é a dupla Grenal, Forte. quando